E aí pessoal, bom dia a todos vocês, bora para mais um vídeo, mais um nesse estilo outdoor que vocês pediram para eu voltar a fazer. Vou tratar rapidamente de um tema muito importante que eu quero que vocês saibam a respeito, para não fazerem besteira em virtude de manipulação de informação que traz insegurança para os investidores de varejo como eu e vocês. Então vou falar um pouco sobre isso, não alimentem as baleias. Eu estou aqui no meio de quadras de paddle para fazer isso, espero que não chegue ninguém que consiga gravar rapidinho esse assunto para vocês ficarem atentos, ficarem ligados e não fazerem besteira. Deixa eu mostrar aqui um pouco o entorno. O pessoal joga aqui e lá naquelas quadras de dentro. Vou tentar apoiar o celular aqui, ó, e falar com vocês rapidamente. Bora lá. O tema de hoje é não alimente as baleias. Tem muita coisa acontecendo em torno do mercado de cripto que está deixando o investidor de varejo, como eu e vocês, inseguros. Isso é um problema porque, ao mesmo tempo em que nós, investidores pequenos, estamos inseguros, os grandes investidores estão simplesmente trocando bitcoins de mão. Mas a notícia que é divulgada para a maior parte das pessoas na grande mídia é de que a Grayscale está vendendo, né? O que é um fato, efetivamente. Eles já venderam aproximadamente 100 mil bitcoins, tinham mais de 600 mil bitcoins sob custódia, já venderam aproximadamente 100 mil bitcoins. Mas do outro lado a gente tem BlackRock, Fidelity e as outras proponentes da ETF de Bitcoin Spot comprando. Então o que está acontecendo na prática é que o Bitcoin investido pelo institucional, ele está somente trocando de mão. A não exponencialidade de preço pós aprovação de ETF de Bitcoin deixou o investidor de varejo inseguro e, portanto, na minha opinião, o investidor de varejo tem sido fiel da balança e inseguro tem colaborado para o preço do Bitcoin cair. Junto com tudo isso, nós temos notícias recentemente do provável pagamento dos bitcoins do hack da Mongox, que era uma corretora muito grande em 2014, que foi hackeada. Existem aproximadamente algo entre 150 e 200 mil bitcoins para serem pagos para aqueles que eram usuários da plataforma. Isso poderia gerar mais uma pressão vendedora. E a gente também tem agora, no final dessa última semana, a notícia de que o governo dos Estados Unidos também venderia alguns milhões de dólares em Bitcoin provenientes do hack da Silk Road, que era um mercado negro que era utilizado para negociar em cripto, né? Os pagamentos podiam ser feitos em Bitcoin. Então, existe muita notícia surgindo que deixa o investidor de varejo que não está mergulhado no mercado cripto efetivamente inseguro. E esse cara pode estar querendo especular uma queda de preço do Bitcoin para comprar o Bitcoin um pouco mais barato. Minha opinião essa é uma péssima ideia, pode dar muito errado, pode dar certo também, mas aí não tem como adivinhar. Acho muito arriscado tentar vender Bitcoin agora a 40 mil dólares para tentar recomprá-lo a 32, 30 mil dólares, 35 mil dólares. Pode dar certo, mas eu não acho que vale a pena correr o risco. Se a gente olhar para 10 dias atrás, valia a pena ter vendido Bitcoin a 46 mil dólares para recomprar 40? Claro que valeria. Só que é muito arriscado fazer isso, né? E se o Bitcoin não caísse? Depois de ter acontecido é muito fácil falar, deveria ter feito, era melhor ter feito. Mas até acontecer, a gente não tem certeza do que vem pela frente, nem do que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Então, eu não especularia Bitcoin nesse momento, porque o que eu acho que está acontecendo é uma manipulação de informação para deixar investidores como eu e vocês inseguros, para o investidor institucional efetivamente comprar mais Bitcoin e tomar conta dos Bitcoins. Nesse momento, entre empresas públicas e empresas privadas, fundos e governos, publicamente já se sabe que 10% de todos os Bitcoins que estarão emitidos até o fim da emissão, que são 21 milhões, por volta lá de 2140, a expectativa de que nós tenhamos todos os 21 milhões de Bitcoins emitidos. Hoje temos aproximadamente 19 milhões e meio de Bitcoins emitidos. Já temos 2,1 milhões de Bitcoins na mão de empresas públicas, privadas, governos e fundos. Publicamente, imagino que a gente não sabe. Além disso, existe a expectativa de que algo entre 2 e 4 milhões de Bitcoins estejam perdidos, porque não são movimentados há muito tempo. Provavelmente eles estão perdidos. Então vejam que para o investidor de varejo, sobra pouco Bitcoin. Então é muito arriscado estar especulando Bitcoin. Eu acho que não vale a pena. De verdade, acho que não vale a pena. Acho que as pessoas que têm Bitcoin, que querem carregar para médio e longo prazo, devem pensar nisso efetivamente para médio e longo prazo e não ficar pensando nesse ativo para curto prazo, porque no curto prazo tudo pode acontecer. Mas o que a gente tem certeza é de que esses caras estão comprando a todo tempo. A Grayscale ainda tem pouco mais de 500 mil Bitcoins para vender, o que são muitos bilhões de dólares, algo em torno de 20 bilhões de dólares. Mas do outro lado tem BlackRock, tem Fidelity comprando, as duas com quase 50 mil Bitcoins também, e as outras também seguem comprando, como a ARK e a Bitwise. Então, do ponto de vista dos Bitcoins que estão na mão do institucional, tem uma pressão vendedora forte por parte da Grayscale, mas que está sendo absorvida pela BlackRock, pela Fidelity e pelas outras. Do ponto de vista das notícias, existe muita manipulação para deixar investidores de varejo inseguros, na minha opinião, para dumpar o preço, para que o investidor institucional possa comprar ainda mais, cada vez mais barato. E se você cair nessa cilada, você vai estar jogando o jogo que esses caras querem que você jogue. Então não é hora de alimentar esses caras. Outro ponto importante que eu estava vendo no final dessa semana, saiu um dado que mostra que a quantidade de usuários de Bitcoin, de pessoas que usam o Bitcoin de alguma maneira, que tem carteira, que
que efetivamente tem conta em corretora, essas coisas todas, somadas se assemelham à época da internet em 1997, muito antes da bolha das .com. Ou seja, a gente ainda está numa etapa muito embrionária do mercado cripto. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Algumas outras tecnologias, quando ultrapassaram pontos como o que estamos agora, explodiram efetivamente. E a expectativa é que isso aconteça com o Bitcoin também. Então todo esse movimento super vertical que a gente já viu de Bitcoin até hoje, pode ser que com o passar do tempo vire um movimento muito pequenininho, porque a explosão a respeito de usuários dentro desse mercado que utilizam Bitcoin ainda não aconteceu em comparação com outras tecnologias importantes. Em comparação com a internet, 1997, antes de a gente ver todo esse mercado de fintechs, de empresas de tecnologia explodir. Ou seja, estamos ainda num momento muito cedo. Tudo isso me deixa muito otimista com relação ao Bitcoin. Temos também o Bitcoin praticamente em máxima histórica, a hash rate praticamente em máxima histórica, entre 500 e 600 exahashes, pelo menos a última vez que eu vi. A rede nunca teve tão segura. Então, do ponto de vista fundamentalista, tá tudo certo. Agora, as notícias que estão sendo divulgadas todos os dias fazem parecer que existe algum risco em torno do Bitcoin, fazem parecer que tem muita gente vendendo, tem muito Bitcoin para ser desovado e faz com que muitos investidores acreditem que o preço vai cair, vendam as suas posições para tentar pegar abaixo das posições de venda e aí, se derem sorte, pode ser que consigam, mas pode ser que não consigam, pode ser que o preço de repente dê um spike para cima. Digamos que o Bitcoin vai hoje de 40 para 46, aí o investidor fica nessa, vou esperar cair um pouquinho para recompra 43, só que ele não cai para 43, ele vai para 48, para 50, para 51, e aí o investidor espera cair para 48 de novo e não cai mais, e assim vai embora, o trem passa e o investidor fica de fora. Outro ponto importante é que a gente está num daqueles momentos em que as altcoins acompanham o Bitcoin. Se o Bitcoin anda, as altcoins andam, costumam andar mais. Se o Bitcoin corrige, as altcoins corrigem também, costumam corrigir mais. Então, é isso que eu estou falando especificamente a respeito de Bitcoin, mas vale para suas posições em altcoins também. Eu acho que as posições em altcoins devem ser tratadas da mesma forma, porque a gente está naquele momento de início de ciclo, antes de halving do Bitcoin, que vai acontecer em maio, entre abril e maio desse ano, onde as altcoins seguem o Bitcoin. Depois a gente entra, depois de bull run, ou seja, um tempo depois do halving do Bitcoin, aí a gente entra num momento em que o dinheiro, ele flui do Bitcoin para as altcoins para o Bitcoin, e eles acabam tendo uma descorrelação. Mas a gente ainda não está nesse momento, a gente ainda está num momento de correlação. Então, tudo isso que impacta o Bitcoin acaba impactando as altcoins também, e na minha opinião, faz sentido tratar as duas coisas nesse momento da mesma forma. Outro ponto importante, temos halving do Bitcoin entre abril e maio desse ano, temos provável aprovação de ETF de Ether Spot, 70% de probabilidade, segundo alguns especialistas, entre maio e junho desse ano também. Temos muitas coisas boas para acontecer por agora, que na minha opinião são muito mais importantes do que todo o FUD que está sendo criado em torno do mercado cripto para o sentimento de curto prazo. Para o sentimento de curto prazo tem um sentimento de FUD, não para o sentimento de médio e longo prazo. Vamos pensar Bitcoin médio e longo prazo. Tive que sair de lá porque o pessoal estava chegando para jogar, pelo visto 9h30 a galera começa a jogar. Mas a ideia era essa, eu acho que a ideia principal eu passei. Gostaria muito que vocês não tomassem nenhum tipo de decisão precipitada, pautados em informações negativas de curto prazo. Entendam de fato os valores que o Bitcoin carrega com ele, né? O motivo pelo qual tanta gente vê valor nesse ativo não é simplesmente a apreciação do Bitcoin na paridade com moeda fiduciária. Claro que isso também, muita gente olha isso, mas vai muito além disso. E aí vocês, quando entendem isso, vocês vão conseguir tirar da frente esses ruídos de curto prazo que podem acabar fazendo com que vocês entreguem os seus bitcoins para o investidor institucional, o que é triste, né? Eu acho que não existe outro adjetivo para explicar uma situação como essa. Então o Bitcoin carrega consigo valores atrelados à privacidade, à liberdade, né? Você poder ser o seu próprio banco, você poder custodiar o seu Bitcoin, né? O Bitcoin inaugura a classe dos ativos digitais escassos, antes isso não existia. Então, não caiam nessa, não alimentem as baleias, porque o que eles querem justamente é que vocês sintam medo para poder comprar de vocês mais barato. No momento em que esses caras quiserem dar uma porrada no preço para cima, eles vão fazer e aí o trem vai ter passado. Eles não entram de uma vez, porque se eles entrarem de uma vez, o preço do Bitcoin explode. Eles estão entrando aos poucos justamente para poder comprar aos poucos barato. Então fiquem atentos, não caiam nessa ciladinha. Isso aí é historinha para boi dormir. Eu acho que surgirão ainda outras notícias negativas no curto prazo para o preço continuar caindo, para você continuar inseguro. Enquanto isso, esses caras vão comprando e vão acumulando. Então, muito cuidado, não caiam nessa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like. Se não forem membros ainda, considerem se tornar.
A educação é o que vai te salvar. Se você tomar qualquer tipo de decisão pautada em terceiros, pautada em notícia, muito provavelmente você vai deixar dinheiro na mesa. Quando a gente fala de Bitcoin, você vai estar abrindo mão de liberdade, de privacidade. Então, faça sua própria pesquisa, não tome nenhum tipo de decisão pautada em notícias, se informe. Eu estou aqui todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, às 7 da manhã, horário de Brasília, ao vivo, para trocar ideia com vocês. Então não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Valeu? Bom dia a todos, aproveitem o dia, até a próxima e tchau!